a Gênesis capítulo 2, vamos para o comecinho da Bíblia, tá vendo como é bom fazer aniversário? Não é só questão de ficar mais velho. Gente, a gente vai começar uma série nova, a gente vai trabalhar esse mês sobre o sábado e o seu significado. É muito possível que você já tenha parado para pensar, e essa coisa do sábado na Bíblia? E por que os judeus têm tanto cuidado com o sábado? E por que o sábado é um mandamento, guardar o sábado? E o que significaria guardar o sábado hoje? Será que a gente substituiu o sábado pelo domingo e as coisas valem da mesma forma? Então tudo isso são questões que rondam a nossa mente. Eu quero conversar sobre isso, eu quero que a gente converse sobre o sábado. E eu vou dar para vocês uma leitura possível a respeito do sábado na Bíblia. Como é que a gente olha para esse mandamento divino, como é que a gente olha para isso. E inclusive a gente olha para o sábado antes dele virar mandamento propriamente dito. Lá no comecinho, que é exatamente Gênesis 2, versículo 2 e 3. Comecinho da Bíblia, Gênesis 2, versículo 2 e 3. Olha o que diz a palavra de Deus. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar de novo? Deus amado, muitíssimo obrigado, Senhor, por tua graça salvadora, redentora sobre nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. A primeira coisa, antes da gente chegar no descanso, vem o trabalho. Deus trabalhou. E a gente vem exatamente na celebração do dia do trabalho, ou do dia do trabalhador. Um dia que começou a ser celebrado no 1º de maio, a partir de uma greve ocorrida em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. Quando milhares de trabalhadores reivindicaram uma redução de jornada de trabalho, que à época eram de 13 horas diárias para 8 horas diárias, o que no nosso caso foi consolidada depois na CLT, a regra padrão, como 8 horas diárias. Lógico, tem muitas variações hoje em dia a respeito disso. Mas enfim, isso só para dar esse dado histórico do dia do trabalho. Mas eu quero começar falando de trabalho, falando desse Deus que é trabalhador. Jesus cita isso em João 5,17, quando ele diz: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tende a querer olhar para o trabalho como um castigo divino, e não é. O trabalho é uma bênção divina, porque Deus começa a história trabalhando. Ele começa a história trabalhando, criando, estabelecendo as coisas. Agora, é verdade que depois do pecado, quando o primeiro casal é posto para fora do jardim, o trabalho agora ficou mais árduo, mais difícil, porque Deus começa a falar: agora, Adão, você vai suar para sobreviver. Agora a terra não vai mais nascer só coisa boa, a terra também vai dar erva daninha. A terra que produz coisa boa também vai produzir coisa ruim, por conta da contaminação do pecado na história. Ou seja, o trabalho, e o trabalho frutífero, o trabalho que dá fruto, o trabalho que tem propósito, o trabalho de cultivar um grande jardim onde Deus colocou Adão e Eva, o trabalho de cuidar dos animais, dos vegetais, o trabalho de administrar tudo isso, é bom, é abençoado por Deus. Já pensou um ser humano que não tem realização no trabalho? É muito triste, é muito frustrante. Alguém que tem uma jornada de vida e ela não realizou nada, ela não construiu nada com o seu trabalho, o fruto das suas mãos se foi no ar. Então o trabalho é obra divina. Aliás, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi uns anos atrás com o pastor Ed René, quando ele disse que o trabalho é cooperar com Deus
para transformar o caos em cosmos. Ou seja, no Gênesis 1, que diz que a terra era sem forma e vazia, ou seja, era um caos. Deus vem e transforma esse caos em um cosmos. Deus vem e organiza o sol para iluminar de dia, organiza a lua para iluminar a noite, organiza a divisão da terra, do mar, organiza as coisas. E depois que ele organiza essa primeira fase da criação, nos primeiros 6 dias, ele traz o primeiro casal, Adão e Eva, e diz: agora cuidem disso, administra isso, sejam os administradores, os gestores, os cuidadores, os mordomos disso tudo que eu criei. Então, trabalhar nesse aspecto é cooperar com Deus, é entender que Deus está construindo algo na humanidade, construindo algo na história, construindo algo na nossa cidade, e a gente está contribuindo com isso, e a gente está trabalhando com isso, e a gente está vendo. É lógico que tem trabalhos mais objetivamente que a gente consegue ver mais a cooperação com Deus, e talvez algum tipo de trabalho que a gente não consiga ver tanto. Mas independentemente do seu trabalho, se é um trabalho honesto, se é um trabalho digno, é um trabalho que coopera com Deus. Porque se a gente não trabalhar, o mundo vira o caos. O mundo que já é meio caótico, piora, fica mais caótico ainda. A gente vê uma greve, né? Quando tem uma greve, a gente vê o caos na cidade. Greve dos metroviários, greve do motorista de ônibus, greve dos coletores de lixo, greve dos professores. Qualquer greve, maior ou em menor grau, dá um chacoalho de caos. E eu não estou fazendo um discurso anti-greve, porque eu acho que é um direito do trabalhador, inclusive, fazer greve. Mas eu estou dizendo o quão caótico o mundo se torna. Ou na pandemia, que nós vimos vários trabalhadores poderem trabalhar em home office, mas nós vimos outro tanto de trabalhadores que tinham que trabalhar. Por quê? Porque eram profissões essenciais. O policial teve que trabalhar, a turma da saúde teve que trabalhar, a turma da coleta de lixo teve que trabalhar, o pessoal dos ramos alimentícios tiveram que trabalhar. Então, o home office da pandemia, a gente sempre falou disso aqui, foi um privilégio de alguns, porque outros tiveram que trabalhar, e trabalhar muito duro, e trabalhar presencialmente, porque foram considerados os trabalhadores essenciais da época da pandemia. Então, quando alguém não trabalha, o mundo se desestrutura. Quando alguém não trabalha, algo ali não fica bem. Haja vista a realidade do desemprego. O que é mais grave para a economia de um país, se não o desemprego? Quantidade de pessoas sem trabalhar. Porque isso afeta a economia do país, isso afeta a economia das famílias, isso afeta a autoestima das pessoas, porque elas se veem sem condição de trabalhar, sem condição de produzir, e elas também ficam mal com isso, na maioria dos casos. Então, ou seja, o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma criação divina, desde sempre, para a gente cooperar com Deus, para a gente se ver útil, para a gente se ver produtivo, para a gente se ver realizador, para a gente ver o fruto da nossa mão dando um resultado. E aqui eu estou falando de trabalho e quero também contemplar todos os trabalhos, porque existem trabalhos remunerados e existem trabalhos não remunerados. Inclusive, né, é uma dureza e uma queixa muito legítima de muitas mulheres que falam em jornada dupla, em jornada tripla. Por quê? Porque são muitos trabalhos. O trabalho remunerado fora de casa, o trabalho não remunerado dentro de casa, o trabalho na igreja, que a gente chama aqui de trabalho voluntário. É trabalho, é esforço, é empenho de energia, é disposição de estar, disposição de servir, disposição de contribuir. É trabalho. Em medidas diferentes, em equilíbrios de tempo diferente e com resultados diferentes, né? Uma coisa é trabalhar integralmente na educação de um filho, trabalhar integralmente
no cuidado de uma casa, trabalhar na construção de uma carreira fora, trabalhar na igreja como voluntário, como voluntária. E aliás, sobre esse tópico da igreja, eu queria muito que você considerasse, inclusive, você trabalhar. Porque a nossa igreja já tem um time de voluntários muito bom, mas ainda precisa de mais. Ainda precisa de mais gente aqui no louvor, ainda precisa de mais gente lá nas crianças, ainda precisa de mais gente no serviço do café, ainda precisa de mais gente no serviço do som, ainda precisa de mais gente. Para você ter uma ideia, para uma celebração acontecer, mesmo no nosso jeitão simples de fazer a coisa, nós temos umas 15, 20 pessoas trabalhando, entre café, recepção, ficar lá no portão, servir lá nas crianças, servir no louvor, servir ali nas mídias. Nós temos 15, 20 pessoas trabalhando todo domingo e precisamos de mais. Então eu quero te convidar a considerar você trabalhar mais como voluntário aqui na igreja. Mas todo o trabalho, ele é importante, e todo o trabalho, ele foi criado por Deus. Agora, existe o cansaço, o desânimo do trabalho, que é onde entra a erva daninha, que é aquele trabalho que não rende o resultado esperado. E esse é duro. É quando você planta lá o trigo e está esperando o trigo, mas nasce o joio junto. É quando você carpinou um mato, né? Quem é aqui mais do interior da roça, talvez se lembre dessa figura. Mas você carpinou hoje e daqui uma semana o mato está crescido de novo. E tem que fazer de novo. Eu lembro de uma história que o Mário Sérgio Cortella conta. Eu gosto muito de ouvir o Cortella. E ele falou para o filho dele que quando o filho dele fizesse uma idade, não sei se 10, 12 anos, ele ia contar um segredo da vida para o filho. Ele falou: filho, quando você tiver tal idade, vamos pensar aqui, 12 anos. Quando você tiver 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. E aí ele falou que o filho dele não esqueceu. Seguiu a vida, quando chegou com 12 anos, acordou cedo o pai dele. Como é comum das crianças, né? Acordar a gente cedo, especialmente no dia que não precisa acordar cedo, mas eles acordam. Pai, qual é o segredo da vida? Eu vim aqui, eu fiz 12 anos, eu quero saber qual é o segredo da vida. E o Cortella disse: filho, vaca não dá leite. Esse é o segredo da vida. Como assim vaca não dá leite? Eu sempre aprendi na escola que a vaca dá leite, que o leite que a gente toma é a vaca que dá. Ele falou: não, mas o segredo da vida é que a vaca não dá leite. Explico. Você tem que tirar o leite dela. A vaca, você precisa pegar ela no pasto, você precisa trazer ela para a ordenha, você precisa amarrar as patinhas dela, você precisa preparar ela, você precisa limpar ali o bico do peito, e aí você tirar o leite. Então a vaca não dá leite, você tem que ir lá e você tem que tirar. Ela não vai te dar o leite, você tem que pegar o leite dela, com toda a preparação, com todo o cuidado necessário, com toda a habilidade, com toda a técnica. Hoje em dia com toda a tecnologia, né? Porque tem as ordenhadeiras. Mas tem que tirar o leite. Ela não dá não. Então, o segredo da vida é trabalhar. O segredo da vida é produzir, é conquistar, é se desenvolver, é crescer, é de fato trabalhar. Foi muito engraçado essa semana. Olha só, né? Acho que por conta do tema, talvez na escola, o Estevão do nada, acho que na quinta-feira chegou para mim, 7 horas da manhã: papai, onde você trabalha? Do nada, 2 anos. Onde você trabalha? Eu olhei assim logo cedo, né? Falei: na igreja. Aí ele falou, aí eu perguntei para ele: e onde a mamãe trabalha? Aí ele ficou pensando assim. Foi: a mamãe trabalha na escola, né? A mamãe trabalha na mesma escola que você estuda. E onde você trabalha? Aí ele pensou mais. Aí ele falou: na escola. Aí eu falei: não, você é criança, você não trabalha. Você estuda e brinca, porque você é criança. Então, o trabalho não deve nunca ser incutido na nossa mente como uma maldição, um castigo de Deus. Tenho que trabalhar porque, né, não nascemos herdeiros. Pelo menos eu não conheço ninguém aqui, nem eu. O
trabalho é uma grande bênção. Agora, é verdade também que não dá para a gente se iludir e achar que o mundo do trabalho é um mundo colorido, né? Cheio de alegria, que a gente acorda segunda-feira de manhã saltitantes, felizes e contentes para o trabalho. Também não é bem assim. Por quê? Porque no meio desse trabalho tem erva daninha. No meio desse fruto bom que a gente produz com o trabalho, vem também fruto ruim. No meio do joio que a gente planta com o nosso trabalho, aliás, no meio do trigo que a gente planta com o nosso trabalho, nasce também o joio. Então, o nosso trabalho acaba nunca sendo plenamente produtivo. O nosso trabalho nunca vai alcançar todos os propósitos dos quais nós temos. O nosso trabalho nunca será realizado do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente sempre sonhou. E essa é a má notícia. Bem-vindo para a vida adulta, né? Que a gente diz, olha, no trabalho a gente faz muita coisa que a gente gosta e faz mais um tanto de outras que a gente não gosta, mas tem que fazer. O meu trabalho pastoral é algo que eu amo e me sinto muito privilegiado de ser pastor. Para mim é uma grande bênção. Eu sou pastor de ministério integral há 10 anos. Há 10 anos que eu tenho um sustento da igreja para trabalhar como pastor. Isso para mim, eu reconheço o quanto isso é extraordinário, porque eu venho de uma família, e minha avó é pastora, que nunca teve salário. Numa realidade onde todos os pastores são voluntários. A maior realidade do Brasil é essa, inclusive. Não da nossa denominação, mas quando a gente pega a Assembleia de Deus, que é a maior denominação do Brasil, a gente vai ver que a maçante maioria dos pastores são voluntários, precisam de outros trabalhos para sustentar a sua casa e trabalham voluntariamente na igreja. Então assim, eu tenho inclusive essa noção, em certa medida, de privilégio, de ser pastor e ter um sustento como pastor. E dentro disso, eu amo e faço com muita alegria a maioria das coisas que eu faço. Mas tem coisa que eu não gostaria de fazer. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Inclusive aquelas coisas das quais eu não me sinto nem muito habilitado para fazer, nem muito competente para fazer. Mas eu busco alguém que me ajude, né? Tá aqui o Felipe e a Kátia no louvor, porque eu não tenho a menor habilidade musical. E tantos outros em outras áreas. Mas em outras coisas eu tenho que fazer, mesmo não tendo certas habilidades documentais, atas, registros e etc. E a gente tem que fazer, porque a coisa tem que ser feita. E eu tenho certeza que no seu trabalho é a mesma coisa. Há coisas que te realizam, há coisas que você gosta, há coisa que você coloca a sua energia e seu dom ali e sai um dia alegre porque você produziu, fez, realizou. E há coisas que são pesadas, que são maçantes, que são repetitivas demais para você ou difíceis demais, mas que você também tem que fazer, porque você tem compromisso, você tem conta para pagar, você é homem, você é mulher, você é adulto, e você assumiu um certo compromisso do qual você precisa dar conta, querendo ou não querendo, com vontade ou sem vontade. Eu falo lá em casa o tempo todo. Não está com vontade de fazer? Faz sem vontade mesmo, mas faz, tem que fazer. O trabalho é assim. Agora, é lógico que quando a gente encontra sentido no trabalho, o trabalho se torna mais abençoador. E aí, quando a gente investe um sentido, quando a gente vê um significado maior no trabalho, aquilo ganha um prazer maior. E é por isso então que nós temos que internalizar essa coisa de que o trabalho é cooperar com Deus. O trabalho é ajudar a Deus naquilo que Deus está fazendo no mundo. Se Deus está redimindo a humanidade, a gente está dando a nossa contribuição. E a nossa contribuição não é só no trabalho na igreja, é uma contribuição. Mas o seu trabalho lá fora, de segunda a sexta, é uma outra contribuição muito importante para você ajudar o Senhor. E se você está fazendo trabalho em casa, também é muito importante. Porque se você não trabalhar em casa, a casa também fica o caos, né? A pia não se lava sozinha, o banheiro não se limpa sozinho, a comida não se faz sozinha. Então é também um jeito de trabalho. Nós devemos estar atentos para valorizar a importância
dos vários aspectos e dos vários tipos de trabalho: remunerados, não remunerados, voluntários, porque tudo é trabalho. Agora, não é só trabalho não, porque Deus trabalhou, mas Deus também descansou. E Deus não só descansou no sábado, como Ele santificou o sábado. E aí é que fica esse negócio. Bom, agora vamos ser batista do sétimo dia aqui, né? Santificar o sábado. Como é que é isso? Pois é, uma das coisas mais extraordinárias de quando Deus santifica o sábado é a gente pensar o que foi a lógica divina e o que é a lógica humana. Porque na lógica humana e na lógica dos outros deuses, a santificação, ela é sempre a santificação de um lugar. Pensa aí. Quando a gente fala em sagrado, em santo, onde é que o seu pensamento vai? Muitas vezes vai para um lugar. A gente olha um templo, aquele lugar é sagrado. A gente olha uma cruz, aí já entra o objeto. Mas vamos pensar em lugar primeiro. A gente olha um templo, é sagrado. Eu já entrei em mesquitas. Mesquitas são espaços muito sagrados para os muçulmanos. E mesmo para quem não é, como eu não sou, que entrei, você tem que lavar as mãos, você tem que lavar os pés, você tem um lugar para guardar o calçado, porque você tem que entrar descalço. Tem a separação de homem, de mulher, tem a vestimenta adequada. Eu já cheguei perto de uma mesquita que eu estava de bermuda. E eu entrei, dei 2 passos na mesquita, eu já tomei um enquadro, já me deram um roupão para pôr por cima, para poder entrar. Na mesquita mais chiquetosa, uma das mais chiquetosas do mundo, de Al-Aqsa, lá em Abu Dhabi, as mulheres têm que cobrir tudo, não pode aparecer nem o pulso. Tem que cobrir tudo, cobrir aqui e tal, só pode aparecer o rosto dela, nada no cabelo, nem um fio de cabelo, porque aquilo é muito sagrado. Estar naquele lugar é muito sagrado. Então tem uma lógica sagrada dos locais. Existem locais muito sagrados. E é assim em quase toda a história humana. Locais sagrados, né? Aqui na nossa cultura católica cristã, as pessoas passam na frente de uma igreja católica e fazem o sinal da cruz. Passam na frente do cemitério e fazem o sinal da cruz, né? Tipo, estou passando na frente de um lugar sagrado. Deus está aqui nesse lugar. Agora é interessante que o Gênesis diz para nós que Deus santifica um dia. E aí o Abraham Heschel, que é um rabino norte-americano, ele vai dizer que Deus santifica, na verdade, o tempo. Que Deus tem o tempo como algo muito precioso. E por isso Deus não santifica uma árvore lá do jardim. Deus não santifica um animal de todos os animais que Ele criou. Deus não santifica um astro como o sol, a lua ou as estrelas. Deus santifica o tempo. Deus é um Deus que não santifica lugares. Deus também não santifica objetos. A gente pode ter a cruz, e a cruz pode nos remeter ao nosso sagrado, que é a morte de Jesus. Mas Deus não santificou a cruz. A gente tem a Bíblia, e a Bíblia para nós é a palavra de Deus, e a gente tem a Bíblia numa autoestima e num cuidado como sagrado. Aliás, a gente chama Bíblia sagrada, né? Bíblia significa conjunto de livros sagrados. Então, Bíblia sagrada, conjunto de livros sagrados. Nossa Bíblia. Alguns no nosso passado santificavam as coisas do templo, né? Eu lembro de fazer oração pelos instrumentos que eram comprados para a igreja, fazer orações no próprio espaço da igreja, como quem santifica o espaço. E é lógico, a gente entende a intenção e a boa intenção quando a gente faz esse tipo de movimento, quando a gente faz esse tipo de coisa. A gente foi numa cachoeira lá no Retiro e tinha uns despachos lá. E para as pessoas de religião de matriz afro, aquilo é sagrado. Aquilo é um trabalho sagrado que elas fizeram e colocaram lá na cachoeira. Mas o nosso Deus, no início da história, Ele santifica um dia.
E para mim, eu concordo muito com Abraham Heschel quando ele diz: mas a questão não é o dia, a questão é o tempo. Deus santifica o tempo do trabalho e o tempo do descanso. E Deus estabelece a santidade em especial para esse tempo de descanso, o tempo de se recuperar do trabalho que foi feito, um tempo de contemplar o trabalho que foi feito, o tempo de desfrutar do trabalho que foi feito. É o tempo, é o sábado, é o Shabat, é tirar um ano. Sabe o que é tirar um ano sabático? Essa moda não chegou aqui ainda, né? Mas os pastores norte-americanos têm essa coisa do ano sabático. Aí o cara vai para as montanhas, escrever livro, não sei o que, fica um ano sabático. Mas a ideia de que se realizou, se trabalhou, não sei o que, e aí agora tem um tempo sabático, um tempo de descanso. Isso é bom, né? Quem sabe um dia sabático, chique. Mas a real é essa sacralidade do tempo. E eu quero aqui trazer uma coisa para você, que é fazer você considerar como é que está o seu tempo e como é que você está administrando ele. Porque uma coisa que o tempo é um negócio que parece que está escapando nas nossas mãos. Parece que o mundo tecnológico e as tecnologias avançam para nos dar mais tempo, né? Os carros mais velozes, os aviões, e tal, é uma coisa assim que foram criados, e quando foram criados assim, é para dar mais tempo para o ser humano, porque ele vai se deslocar mais rápido, ele vai chegar mais rápido. A conexão online, estamos no 3G, 4G, agora fala-se do 5G, que vai ser uma internet mais rápida, a internet das coisas e tal. Mas parece que a gente está cada vez mais sem tempo, porque a gente não está conseguindo muito bem administrar essa rotina de trabalho e de descanso, e esse tempo que nos é tão precioso e que parece que está escapando, e a gente termina o dia e fala assim: não vi nem um dia passar, não vi nem um ano passar e já chegou no final do ano, não vi nem os meus 38 anos direito, já estou chegando em 39. O tempo voou. Então a gente tem que ter esse olhar sagrado para o tempo. E o sagrado aqui, eu gosto de entender o sagrado como algo que eu toco com cuidado. Para mim o sagrado é algo assim que eu pego com jeitinho. Se algo não é sagrado, eu pego aqui de qualquer jeito, jogo para lá, levo para cá. Se algo é sagrado, eu pego com mais cuidado, eu manejo assim, com mais carinho, porque não pode quebrar, não pode sujar, não pode cair em qualquer lugar, porque é sagrado. E o nosso sagrado não é um lugar, o nosso sagrado não é um templo, não é isso aqui, não são essas paredes, não é essa estrutura física. O nosso sagrado é a vida. E como é que se traduz a vida? Um dos jeitos de traduzir a vida é o tempo que Deus nos dá. O tempo que Deus nos dá para trabalhar, e Deus nos dá para descansar e desfrutar do trabalho. E entender que a gente desfruta do nosso trabalho e a gente desfruta do trabalho do outro. Não é verdade? Eu vou ali no mercado comprar uma carne para a gente assar aqui daqui a pouco. Eu estou desfrutando do trabalhador que está lá no mercado me vendendo. Eu estou desfrutando do trabalho dele. Eu estou desfrutando do trabalho de quem está lá no campo, criando o boi, criando a vaca. Eu estou desfrutando do trabalho do caminhoneiro que pegou essa carne e trouxe para o açougue. Eu estou desfrutando do trabalho do açougueiro que cortou a carne, do caixa do supermercado que me cobrou e eu paguei. Então, a gente tem que aprender também a valorizar o nosso trabalho e o trabalho do outro. E saber que a gente desfruta não é só do nosso trabalho, a gente desfruta também do trabalho do outro. Porque o nosso trabalho não dá conta de tudo. O nosso trabalho não dá conta de tudo. Eu preciso dos professores para educar meu filho.
Eu preciso dos policiais para fazer a minha segurança. Eu preciso dos militares para fazer a segurança do território do meu país. Eu preciso dos advogados para fazer com que se cumpra a lei, ou dos promotores, ou dos juízes. Eu preciso de um tanto de gente, de um tanto de trabalho, para que eu desfrute e viva bem. E inclusive a gente reclama quando falta esse trabalho, né? Quando falta a segurança pública, quando falta a saúde, quando falta a justiça, a gente reclama. E muitas vezes tem que reclamar mesmo, porque muitas vezes nos é direito e etc. Mas a gente valoriza também o trabalho, quando ele é bem executado, quando ele nos é oferecido, quando ele é nos dado e quando a gente desfruta. Alguém fez a comida para eu comer, alguém fez a bebida para eu beber. Isso é trabalho que eu não fiz e que alguém fez, eu desfruto disso. Isso é tempo investido. E é muito triste terminar a vida, olhar para trás e dizer: o que eu fiz com o meu tempo? O que eu fiz com a minha vida? O que eu produzi nesse mundo? Se foi nada, não fiz nada. Não, é bom a gente olhar para trás e dizer: o meu trabalho rendeu, o meu trabalho produziu, o meu trabalho alcançou certos níveis, certas pessoas, tocou certas realidades. Que bom, foi o meu trabalho, foi o meu trabalho que contribuiu com isso aqui, foi o meu trabalho que construiu isso aqui, o meu trabalho, fruto da minha mão. E por mais que às vezes a gente passe perrengue no trabalho, e às vezes sai mal do trabalho, briga na justiça com o patrão, enfim, N problemas, ainda assim vale a pena a gente olhar e dizer: aquele trabalho foi importante, aquele trabalho me rendeu sustento, aquele trabalho abençoou outras pessoas, aquele trabalho contribuiu com a sociedade, aquele trabalho foi importante, é importante. A gente precisa valorizar o trabalho, mas saber também valorizar o descanso, porque para nós a questão não é exatamente o trabalho ou exatamente o descanso, é o tempo, a sacralidade do tempo, como a gente administra isso, como a gente cuida disso, como a gente olha para isso. E eu quero muito que você considere isso, o seu gerenciamento de tempo, o seu investimento de tempo, o seu empenho no trabalho, e inclusive o seu tempo de descanso. Tem que levar isso a sério também. A gente está vivendo uma epidemia de saúde mental, e muitas vezes tem a ver com não descanso. Há realidades de depressão e de ansiedade que tem a ver com não descanso, que é o trabalho excessivo. Isso aqui, ó, é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. A gente resolve a vida, trabalha aqui, não sei o quê, mas a gente também perde tanto tempo. A gente também fica trabalhando aqui quando deveria estar descansando. Houve um tempo que eu achava uma grande bobeira a pessoa andar com 2 celulares. Imagina andar com 3, igual o Diego. O Diego anda com 3 celulares. Quando o cara é importante é assim, ele anda com vários. Mas eu achava uma grande bobeira, porque eu falei: eu não dou conta de um celular, pôr para carregar, andar com ele no bolso, já perco, já me assaltaram, já teve tudo. Mas é muito interessante, de fato, por exemplo, a disciplina em quem tem um telefone de trabalho e um telefone pessoal. Porque daí você consegue administrar e dividir a demanda entre: se eu estou com o telefone do trabalho, eu respondo as demandas do trabalho aqui. Se eu estou com o pessoal, aqui eu tenho as demandas da pessoalidade, dos meus amigos, da família, etc. Agora, a maioria de nós mistura tudo, é trabalho com amizade, com família, com igreja, e a gente tem tudo no mesmo WhatsApp, tem tudo nas mesmas redes e tudo vai se misturando. O que às vezes é bom, porque eu sei que a gente vai trabalhando, trabalha na igreja, trabalho voluntário, resolve trabalho de casa, tudo no mesmo dia, na mesma hora.
Mas também, quando é para descansar, a gente não consegue descansar, porque está tudo ali junto e misturado também. Isso é muito doido. Por quê? Porque a gente não é programado para trabalhar o tempo todo. A gente não é máquina. Nem Deus trabalhou sem descanso. A gente é programado para trabalhar sim, para descansar também. E alternar essa dinâmica de trabalho e de descanso. Considerando que, na verdade, o tempo que Deus nos deu é que nos é sagrado. O tempo que a gente oferece para o outro é precioso. O tempo que a gente está aqui junto é precioso. O tempo que a gente vai estar com a família é precioso. O nosso tempo junto. E às vezes a gente só vai se dar conta desse tempo junto quando a pessoa morre. Aí você fala, caramba, devia ter passado mais tempo, né, com ela, com ele. Ou como era bom aquele tempo nosso junto. Como era legal aquele nosso tempo. Aquelas nostalgias, né, de adulto. Era bom quando eu era criança. Amizades da rua. Era bom quando eu era criança. Aquele tempo era bom. Sim, mas a real é que todo tempo é bom. Todo tempo precisa ser bom. Deveria ser bom. Mas nem sempre é. Nem sempre a gente administra bem. Nem sempre a fase da vida ajuda. Mas considerar o tempo como sacro, sagrado. Considerar Deus como Senhor da história e do tempo. E que nos concedeu essa dádiva para a gente desfrutar. Trabalhando e descansando. E sendo abençoado e até produtivo nos dois aspectos. Porque o descanso também é produtivo, tá? Eu estou lá fazendo meu treininho de musculação e a regra é: você exige da musculatura num dia, mas descansa no outro dia, porque é no descanso que essa musculatura desenvolve. Você planta no outro dia, mas deixa a terra descansar, porque é no descanso que ela vai brotar. Você trabalha, mas você também dorme. Deixa a noite passar. Descansa, recupera. Hoje, a gente quem acompanha esporte, futebol, vê muito isso, né? Jogadores se lesionando porque não recuperaram, não descansaram plenamente, não se recuperaram para voltar à intensidade de novo. Então, o descanso é divino. O sábado, o Shabat, o tempo de aquietar, de descansar, de esperar. E inclusive o descanso, eu já vou chamar o pessoal do louvor aqui. Inclusive o descanso, ele tem um componente de fé importante. E a gente vai cantar uma música linda aqui hoje. Porque o descanso tem uma coisa assim: não sou eu que vou fazer, Deus vai fazer por mim. Eu vou descansar. Hoje eu vou descansar, porque eu acredito em Deus. Hoje eu vou descansar, porque Deus vai prover. Eu vou descansar. Trabalhei, mas agora eu vou descansar, porque nem tudo é o meu trabalho. Meu trabalho dá conta de muita coisa, mas não dá conta de tudo. A minha força dá conta de um tanto de coisas, mas não dá conta de tudo. Eu preciso do outro, eu preciso de Deus para dar conta daquilo que eu não dou conta. E o que eu faço? Eu descanso, eu agradeço, eu reconheço que eu não posso tudo. Eu descanso. Sábado, contemplo, usufruo, desfruto daquilo que Deus e outras pessoas estão provendo para mim. Isso também é importante. E às vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue descansar. Mas se a gente não conseguir descansar, a gente também não vai conseguir trabalhar direito. Aí a gente entra numa loucura, porque a gente nem trabalha e nem descansa. Horrível isso. Horrível isso. Então vamos equilibrar a nossa agenda entre trabalho e descanso.
Se você precisar de uma ajuda assim profissional, fala com a Érica. A Érica tá nessa onda aí de ajudar as pessoas, tá vendo? Eu olho o Instagram de vocês, pessoal. Tô de olho na vida de todo mundo aqui. Que Deus nos ajude a ter essa preciosidade do tempo sagrado para trabalhar e para descansar equilibradamente, como Ele quer de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar? A gente vai louvar. Obrigado, Senhor, por trabalhar por nós. Obrigado por convidar a gente para o trabalho com o Senhor. Obrigado também por nos dar descanso para desfrutar do fruto do nosso trabalho, do fruto do trabalho dos outros por nós. E nos ajude, Senhor, a administrar o nosso tempo de forma que ele seja produtivo, que gere bons resultados e frutos para a Tua glória, no nome santo de Jesus.